Olá a todos. Então vamos à quarta parte falando a respeito, né, da introdução motivacional à filosofia. Então essa quarta parte ela vai ser feita igual como foi feita na terceira parte, que a terceira parte ela foi dividida em 3.1 e 3.2. Então na quarta parte vai ser a mesma coisa, né? Vai ser dividida em 4.1 e 4.2. E o que acontece? A quarta parte, no caso, vai ser aqui na subdivisão 1, eu já estou disponibilizando tanto a primeira parte, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta parte, tudo aqui já abaixo que podem ver, tá certo? Então, nessa quarta parte aqui, subdivisão 1, ele vai falar a respeito das ideias marcantes, tá aqui, das ideias marcantes, né? Penso, logo existo, tá? Ser ou não ser, eis a questão. Então vão ser abordados esses dois pensamentos mais famosos, né, mais conhecidos, e que vão ser relacionados com aplicações práticas no dia a dia. Então olha só, pessoal, então nessa quarta parte aqui, ó, tá aqui mostrando, tá? Beleza, ó. Tá aqui a quarta parte, ela vai ser subdividida nas ideias, né, marcantes aqui e nas analogias, tá aqui, ó. Então as analogias que vamos fazer uma analogia entre o conhecimento filosófico e o conhecimento científico, e o conhecimento filosófico e o conhecimento teológico. Vai ser abordada na subparte 2, né? Quarta parte, 4.2 do vídeo, já está disponível aqui. E o que acontece? Nessa primeira parte, nós vamos falar a respeito daqui, ó, dessas ideias marcantes, tá aqui, né? Então, eu coloquei aqui filme Rocky, que é o filme Rocky Balboa. Nesse filme Rocky Balboa, só para você ter uma ideia que existe muita filosofia nesse filme. Quando o Rocky Balboa, ele tem um diálogo com o filho dele já adulto, então o Rocky Balboa, assim, de todas que fala a respeito, né, entre o pai e o filho dos assuntos de carreira, e no final o Rocky Balboa, né, o pai fala assim para ele que não importa o quanto você bate, é o quanto você aguenta apanhar. Então você vê que isso é um conhecimento filosófico. Então tem muita filosofia, a gente aprende muito com esses filmes, né, que são elaborados, são produzidos a partir de ideias filosóficas, de pensamentos críticos. Então isso que a filosofia ajudou muito a elaborar esses filmes, né, a construir grandes roteiros, né, de grandes obras cinematográficas. E o que acontece? Quando eu vou falar a respeito dessa primeira frase aqui, ó, penso, logo existo, tá, ele está aqui relacionado com a perda material do corpo, né? E está relacionado com a perda da consciência. Isso quer dizer o seguinte, que essa frase, né, penso logo existe, isso aí foi, né, obra, né, essa frase vinda do filósofo René Descartes, né? O que acontece? A ideia de Descartes é que se algo faz perguntas, né, questiona, né, então pensa. Então, novamente falando, né, então a ideia de Descartes é que se algo faz perguntas, questiona, então pensa. Esse algo se refere a nós, a pessoa, né? Ser humano. Então, o que nos torna existentes é a nossa capacidade de pensar. Porque o que acontece, né? Antes disso, antes de René Descartes chegar a esse pensamento, ele desejava obter o conhecimento absoluto, irrefutável, inquestionável, né? Para ele, o que seria o verdadeiro conhecimento? Então, antes ele achava que nada se podia questionar, nada se podia refletir, nada, então se achava que havia o conhecimento absoluto, que todo mundo sabia de tudo e que não tinha necessidade de questionar. Então, o que acontece? Então, segundo Descartes, né, ao se duvidar de tudo, ele verifica que duvidando e que pensando existe. Porque você vê, eu sou algo que pensa. Tá lá, eu sou algo que pensa, e só do meu pensamento posso ter certeza ou intuição imediata, tá? Então, a gente diz assim, que a própria certeza, né, sobre a existência depende do pensamento. Então, penso, logo existo. A partir dessa frase já foi construída a visão racionalista, então a filosofia se torna racionalista, né? Porque hoje, como desde, né, os antigos gregos, né, a partir da filosofia grega, que a partir da filosofia grega começou, né, essa ideia racionalista, então o que acontece? Os filósofos, então, desde aquela época da filosofia grega até hoje, então os filósofos, né, permanecem questionando em múltiplas direções, né, e num pensamento de exercício crítico, né, que
parece ser o núcleo da atividade filosófica. Pessoal, o que eu quero dizer com isso tudo é o seguinte, que se existe todos esses questionamentos que nós fazemos, todas essas reflexões, que ajudou, que a gente viu que a gente não tem o conhecimento de tudo, que a gente não tem o conhecimento absoluto, isso aí é muito relacionado àquela ideia de que existem pessoas que dizem sim, sim, sim o tempo todo. Tem aquelas pessoas que dizem não, não e não. Então, quando a pessoa passa a dizer sim, que concorda com tudo, que não questiona, então isso aí dá uma ideia de ser algo assim que a pessoa pensa que nada se pode questionar, nada se pode refletir, nada se pode exercer o pensamento crítico. Você assiste o debate daquela pessoa e aquela pessoa expõe as suas ideias, e expõe o seu modo de pensar, a sua ideologia. E aquelas pessoas que não exercem o pensamento crítico, que aceita tudo passivamente, então vai acreditar tudo no que aquela pessoa está falando. Mesmo que a pessoa fale coisas que sejam boas, você pode também discordar. Normalmente, você discorda de coisas que você considera que sejam ruins, né? Depende do que você chama de ruim. O ruim pode ser bom para aquela pessoa e o ruim pode ser não boa para aquela outra pessoa. Então essa coisa de ficar aceitando tudo passivamente, aceitar as coisas sem reclamar, isso é algo assim que é uma armadilha, é algo assim muito perigoso. Então quando você não questiona, não expõe o seu exercício crítico, mesmo que você esteja errado, mesmo que aquela pessoa falou algo assim que pode ser de positivo para todo mundo, para a maioria, para uma coletividade em sua maioria, mas pode não servir para você. Pode não servir para mim, eu posso discordar daquilo. Então eu tenho que exercer o meu direito de dizer não, e não dizendo sim, 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 então é aquela coisa que se essa ideia não é passada, não é muito abordada nas escolas, nas universidades, não precisa ser na escola, na universidade, pode ser em qualquer lugar que você faça um argumento, pode ser em palestras, pode ser em debates, né, de assuntos diversificados que passa na TV e no rádio. Então o que acontece? Então quando você exerce, quando você expõe aquele pensamento e duas ou três pessoas ou quatro na plateia pode querer não concordar, então pode acontecer a consequência de uns podem atacar com agressões, né? Outros vão atacar assim, não com agressões, mas vão atacar de uma maneira positiva, não agredindo, não ofendendo, não transmitindo ofensas, só porque você pensa diferente. Quer dizer, por eu pensar diferente, então a pessoa que se sentiu incomodada por eu exercer algo diferente, de eu pensar diferente dela, ela não tem o direito de chegar e querer me agredir com ofensas, com humilhações. Ela pode argumentar, ela pode discordar de mim, ela colocando as suas ideias contraditórias às minhas ideias, né? Então é por isso que quando a gente diz que penso, logo existo, então se você pensa, então você consegue ter a convicção da sua existência. Então você está relacionado à questão da existência humana. Então você sabe, então eu sei que eu existo, é porque eu penso, é porque eu questiono, é porque eu duvido. Aquela pessoa que não pensa, que não questiona, que não reflete e de repente ela é até obrigada a concordar, tipo como diz aquela frase, né, popular, engolir sapo. Então às vezes acontece em certas situações quando a pessoa fala assim, você tem que engolir sapo, então você é proibido de questionar, você não questione, você não reflita, não pense, apenas siga as minhas ordens. Então isso acontece muito assim em empresas, né? Tem um funcionário ali que ele recebe as ordens, né, do seu superior e vamos dizer assim, então tem alguns funcionários que eles consideram ordens como sendo algo que você não pode questionar, mesmo que você discorde, que você não aceite aquilo, que você não quer fazer aquele trabalho, que de repente você pode entender como sendo um trabalho escravo, um trabalho que você sente que é subalterno. Então mesmo assim você não concorde, você tem que executar mesmo assim. Você não concorda, você
não concorda com aquilo que foi recebido de você, essa ordem. Só de você não concordar, pronto, você já está exercendo um pensamento crítico. Mas tem aquela pessoa que nem recebeu qualquer tipo de ordem, pode ser o que for, pode ser até de uma maneira que seja abusiva, mas essa pessoa não percebe que é abusiva porque ela se coloca na posição de funcionário nível inferior em relação ao seu superior, ao seu comandante, né, seu chefe lá superior de uma empresa ou de uma fábrica, seja o que for. Então, se você aceita tudo passivamente porque você acha que tem que ser assim, então é sinal de que você talvez não sabe o que é exercer um pensamento crítico, você não sabe o que é um questionamento, você não sabe o que é uma reflexão. Então, esses exemplos que eu coloquei estão relacionados com penso, logo existo. Então, quando eu falo assim a respeito de penso, logo existo, que relaciona-se com perda material do corpo e perda da consciência, o que quer dizer o seguinte, vamos então por partes, né? Vamos dizer assim, perda material do corpo. Corpo, então o que é um corpo? O corpo é um objeto físico e material. Por exemplo, aqui é um corpo. Aqui é um corpo que é um objeto físico e material. Quando você tem a perda da consciência, tá aqui? Quando você tem aqui a perda da consciência, então eu sou um corpo que, vamos dizer que tem uma alma, tem o seu interior ali. Então, o que acontece? A alma é relacionada com intelectualidade, a alma é relacionada com consciência, razão e mente. Pronto. Então, é isso que acontece. Quando você tem a perda, né, da consciência, então o que acontece? Você tem a perda da consciência crítica e da individualidade. Então, quando você perde o seu exercício da individualidade, quando você deixa de ser indivíduo, quando não te permite que você tenha pensamento crítico, quando não permite a você exercer a sua própria opinião, quando não te deixam você exercer a sua tarefa de discordar, então você acaba perdendo a sua individualidade, você acaba não tendo valor naquela opinião que você expõe, mesmo que a sua opinião não vá servir para aquela empresa, não vai servir para exercer, para colocar em prática as ideias lá, as sugestões da empresa, mas pelo menos você opinou. Mas o que acontece? Em alguns lugares acontece que você não consegue opinar. Então você tem que ficar caladinho, quietinho e fazer o seu trabalho como se fosse robotizado. Você fica se sentindo um ser lobotomizado. Então você não consegue, você fica passivo ali. E você acaba se habituando a essa passividade, que você nada pode questionar, nada. Então, um exemplo, você tem um operário, né? O operário, ao vender sua força de trabalho, né, ele perde o que ele próprio produziu. Então, tá lá. O que acontece, né? Porque qual é a consequência disso, né? A consequência dessa perda é a fragmentação de sua consciência, né? E que também deixa de lhe pertencer. Então, o que acontece, né? Você vende a sua força de trabalho ali, né? E você perde aquilo que você produziu. Você também, consequentemente, você vai ter a sua perda de consciência. E essa consciência, né, qual o perigo? Essa consciência deixa de lhe pertencer. Você não consegue mais ter o exercício de pensar. Você apenas vai fazer um trabalho como se você fosse uma marionete, né? Vão te colocar uma corda ali e aquela pessoa vai ali e vai te fazendo de marionete. E não é isso que acontece assim na maioria da população? Isso pode ser no aspecto político, no aspecto econômico, tá? E a pessoa deixa de ser o centro de si mesma, né? E passa a ser comandada de fora. Então, quando a gente é comandado de fora, esse comando tem que ser de uma forma nivelada, no nível normal, em que existe um equilíbrio, né? Em que você pode aceitar as coisas e também você pode também não querer aceitar as coisas, tá certo? Então, é algo assim que a gente tem que levar em consideração. Então, quando um professor de filosofia, quando ele vai fazer uma introdução motivacional na escola ou na universidade, principalmente em turmas do primeiro período que passaram no vestibular, eles vêm lá do ensino médio e entram na universidade, os alunos, a maioria, entram com aquele pensamento ainda meio cru, né? Meio cru. De repente, não sei porquê, ou não teve uma base boa durante a vida escolar e que não foi passado isso durante a vida escolar, no ensino médio, essas ideias marcantes da filosofia, de levar as ideias marcantes da filosofia
para a vida cotidiana. Então, quando você não se tem não se exercita isso na prática, quando isso não é aplicado no dia a dia, que é ensinado no ensino escolar, quando vai para a universidade, vai também ter essa dificuldade. Pode ser que a partir do ensino universitário, se o aluno pega um bom professor de filosofia, aquele professor que consegue inovar, que consegue fazer uma introdução motivacional, então pode ser que ali, a partir da universidade, ele vai começar a rever seus conceitos, a pensar de outra forma, a querer, né, já começar a exercer a sua opinião, ajudar aquelas pessoas que saíram daquela condição, daquela muita zona de conforto, e quando vai para poder se tornar uma pessoa melhor, tá certo? Então vamos a um outro exemplo. A gente fala assim, vamos ver em relação à publicidade, né? Então vamos dizer, a publicidade ela invade o universo, né, psíquico, que chega a inverter a relação pessoa e mercadoria. Vamos dizer assim, né? Então o produto passa a merecer mais valor, né, que a pessoa que se sente socialmente valorizada na medida em que ostenta a posse do produto. Então você vê o que acontece, né? Você tem aquele produto que você quer se apossar, naquela que é relacionado ao consumo, ao consumismo, né? Então o que acontece, né? O consumo, vamos dizer, o consumo, né? Ele consome o consumidor. Então, o consumo consome o consumidor. Deveria ser o contrário. Vamos dizer assim, se você olha ali aquele produto, você passa ali numa vitrine, você está ali numa loja, e o que acontece? Você olhou aquele produto e você fala assim, eu quero comprar aquilo. Você quer comprar aquilo, aí a pergunta, para quê? Para que vai comprar aquilo? Você questiona, será que aquele produto vai servir para você? Você estava precisando dele? Ele vai realmente satisfazer você de alguma coisa de uma maneira funcional, que vai servir algo de útil para você? Ou você quer comprar aquilo apenas por comprar, porque você tem poder de comprar, que você vai comprar e você daqui a pouco, em alguns poucos dias, em algumas horas, você descarta daquilo. É o que acontece, por exemplo, quando você vai comprar algo assim, uma roupa. Eu quero comprar aquela roupa porque eu tenho que ir numa festa. Aquela festa ali é importante ali. Então, eu vou comprar a roupa só por causa daquela festa. E aí, como é que fica a situação? E, de qualquer maneira, você está exercendo uma certa opinião. É a opinião sua, se você acha que é isso. Mas o que acontece? Mas depois daquela roupa ali, você não vai mais usar, ela vai ficar guardada lá no armário e vai ficar, anos e anos e anos. Aí quando você vai ver, essa roupa que você vai ver não vai servir mais em você, né? Então, isso aí é um exemplo de que o consumo, ele comanda o consumidor, tá certo? Então, o que acontece, né? O consumidor, ele não se pode deixar levar pelas facilidades. Eu quero dar um outro exemplo que diz assim, vamos dizer o seguinte, que existe o consumidor, aquela pessoa que ganha muito e gasta muito. Tem aquela pessoa que ganha muito e gasta pouco. Tem aquela pessoa que ganha pouco e gasta muito. E tem aquela pessoa que ganha pouco e gasta pouco. Pronto. Já começa por aí. Existem esses 4 tipos de situações, né? Esses 4 tipos de consumidores. Então, se você pensar bem, você levar para esse lado, aí você começa a se questionar. Você se questiona, poxa, a gente fica se pensando, será que se eu ganho muito, eu tenho que gastar muito? Não exatamente. Se eu ganho muito e eu gasto pouco, então você já está exercendo uma disciplina financeira. Você consegue ter um equilíbrio no seu orçamento. Se você ganha pouco e gasta pouco, então eu não posso gastar mais do que eu ganho. É também uma disciplina financeira. Pronto. Então você tem 2 tipos de disciplina financeira. É você ganhar muito e gastar pouco. É ganhar pouco e gastar pouco. Esses 2 fazem contrário daqueles que você ganha muito e gasta muito. E ganha pouco e gasta muito. Pronto. Isso é um exemplo também de como você vê que
Aquele objeto de posse, o objeto de posse que, vamos supor, no caso esse exemplo aí do ganha muito e gasta pouco, e ganha muito e gasta muito, é relacionado ao dinheiro. Então, o dinheiro é o seu objeto de posse. Então, o dinheiro, o que ele faz? Ele se apossa de você, você não se apossa dele. Agora, quem tem disciplina financeira é o contrário. Você é que se apossa do dinheiro, o dinheiro que tem que ser submisso a você, e não você submisso ao dinheiro, né? Então, é por aí vai, é por isso que fala. Penso, logo existo. É uma aplicação também dessa frase, penso, logo existo, né? Outro, você vê um exemplo que você tem quando você faz, vamos dizer, uma interdisciplinaridade, quando você relaciona a filosofia com a educação física. Vamos dizer assim, você vê que a disciplina de educação física, né, ao tratar da cultura corporal do movimento, então, quando a gente fica assim, para que serve o profissional de educação física na escola? Você tem o que acontece, né? O professor de educação física está ali para que você, né, tenha tratar da sua cultura corporal do movimento, né? Você deve procurar desenvolver, e aí, então, o professor de educação física ele tem que desenvolver nos estudantes, né, o senso crítico, a socialização e a cidadania. Então, então a educação física não é relacionada apenas ao corpo, ao objeto material, né? A parte física, né? A educação física ela serve muito para que você tenha quando você desenvolve atividades físicas não é para você ficar com o corpo bonito, para você ficar com o corpo todo modelado, tudo perfeitinho. Você vê que né, a aplicação correta da educação física, ela vai fazer também com que o estudante desenvolva o cérebro. Então, a função da educação física na escola é isso. Muitos alunos não entendem, mas a educação física, ela serve, né, para você também desenvolver o seu senso crítico, porque se você desenvolve o cérebro, se a prática de atividade física ajuda você a desenvolver o cérebro, com o cérebro desenvolvido, você consegue exercer mais o seu desenvolvimento racional, você consegue utilizar o raciocínio, você tem rendimento melhor nos estudos. Então, a educação física mexe tanto com o corpo quanto com a alma. Então, se a alma é relacionada à consciência, a aspectos racionais, a usar a razão, você tem que usar a razão. Então, você consegue usar a razão quando você consegue trabalhar melhor o seu corpo. Quando você dá valor à sua parte material, a sua parte imaterial, que é a alma, ela consegue acompanhar junto essa parte material nas atividades físicas, né? Então, você consegue desenvolver o senso crítico, a socialização e a cidadania. Só você perceber que se você passa a exercer atividade física durante muito tempo, e quando você começa a ter aquele hábito de atividade física, igual como uma pessoa vai sair para fazer uma caminhada, você pode ter certeza que quando você exerce tanto essa atividade física, uma caminhada, uma corrida, ou aquelas pessoas que estão ali na praça, que o governo, né, a prefeitura, ele instala aqueles aparelhos, né, nas praças públicas, onde a pessoa vai lá e vai fazer o seu exercício. Você pode ver que com o tempo você começa até a pensar diferente, você começa a sentir que o seu cérebro ele desenvolve melhor, você começa a ver as coisas que você via antes, você vê já com outros olhos, você muda seus conceitos, deixa de ter preconceito. Então a atividade física ela é muito importante, ela tem uma porção muito grande. Você exercendo a atividade física, você consegue exercer a sua atitude filosófica, para você se tornar uma pessoa melhor, tá? Ou seja, vamos lá. Então, a prática de atividades físicas traz benefícios como rendimento nos estudos, né, como eu tinha falado, e no trabalho também, né, e contribui para o desenvolvimento do raciocínio. Então, quando você faz uma atividade física, você tem até um melhor rendimento no seu trabalho, você consegue render melhor, né? Então, você vê que o Descartes, né, ele dizia que o corpo funciona como uma máquina, né, enquanto que a mente é imaterial. E a mente imaterial ela não segue as leis da natureza. Então, vamos repetir. Descartes, né, ele dizia que o corpo funciona como uma máquina. Uma máquina, ó, aqui está um corpo, você funciona como uma máquina. O corpo, a parte física, a parte material, ela obedece às leis da natureza. Um dos exemplos das leis da natureza é a lei da gravitação universal. Então você vê que por mais que você dê um pulo, você pula, né? Você pula para tentar voar, você não vai conseguir. Aqui no planeta Terra você não vai conseguir voar.
Por causa que a lei da gravidade, ela te puxa de volta. A tendência, a lei da gravidade, te puxar, a força gravitacional te puxar lá para o centro da Terra. Só não vai porque existe o solo aqui para exercer uma força contrária, né? Que na física se chama força normal, né? Exercido pela superfície onde você está pisando. Então, na física é chamada força normal. E a força gravitacional, né, para fazer em contrapartida da força normal, então se chama na dinâmica, no estudo da força, de força-peso, que está relacionado à força, a força exercida pela gravidade da Terra, tá certo? Pela gravidade ou só da Terra ou de outro planeta, né? Então você, agora a alma não, a parte imaterial, ela já não segue as leis da natureza. A parte imaterial, como a alma, né, está relacionado à alma, que é a consciência, que é a mente, que é a razão. E o que acontece? O pensamento, penso, logo existo, a alma, né, algo imaterial, ela não segue as leis da natureza. No popular, é como se fosse a alma, como a gente vê nos filmes, nos desenhos, que a alma flutua, que a alma tem aquele efeito flutuante, então ele não segue as leis da natureza. A força gravitacional não atua na parte imaterial que é a alma, né, vamos dizer assim. Então, mente e corpo, né, seriam conectados pela glândula pineal. A gente fica falando, o que é uma glândula pineal, né? Então, se eu já estou fazendo a interdisciplinaridade da filosofia com a biologia. Apesar de que essa interdisciplinaridade, né, entre a filosofia com as outras disciplinas, com a língua portuguesa, com a matemática, com a biologia, com a sociologia, com a história, ela vai ser vista já nas sequências posteriores, né? Então, mas assim eu já coloco já aqui dizendo o que eu posso fazer aqui nessa quarta parte do vídeo, né? Reservar essa quarta parte, já para falar um pouco dessa interdisciplinaridade. Por quê? Eu tenho que fazer essa interdisciplinaridade da filosofia com a biologia, por causa que a glândula pineal, o que acontece, né? Então, existe uma glândula, né? Essa glândula pineal, essa glândula aqui, né? O que acontece? A glândula pineal, ela tem aquela função, né, que tem a mente que comanda o corpo. Então você vê, se você tem um corpo, essa glândula pineal, né, que se localiza, né, no cérebro, o que acontece? O que essa glândula pineal faz, né? Através da qual a mente ela comanda o corpo, mas também o corpo influencia a mente. Sendo possível explicar os momentos em que agimos pelas paixões. Olha só como é que pode, né? Porque é assim. Então tem hora que essa glândula pineal, ela serve vamos supor, essa glândula pineal, ela serve de encontro, é um órgão, né? É um órgão em que você encontra e que existe esse encontro do corpo com a mente, né? Então essa glândula pineal, ele coordena o corpo e a mente. Vou mostrar para vocês então como é que onde é que está localizada essa glândula pineal. Então, pessoal, né, pesquisando aqui, você vê como é que o celular, né, é importante, né, esse recurso material, né, que você pode usar, né, na sala de aula, né, unindo, né, metodologia e tecnologia. Então tá aqui, tá aqui. Deixa eu botar aqui de novo, pronto. Aqui, tá aqui. Aqui está mostrando aqui, tá vendo? Você tem aqui a região do hipotálamo, né? Aqui você tem a região da glândula pituitária, tá aqui, a glândula pituitária, e aqui você tem a glândula pineal. Então ela botando assim aumento, vamos tentar botar aqui, pronto. Tá aqui, né? Pegar aqui com a caneta, vamos dizer aqui, ver se a gente vê direitinho aqui, pronto, colocando aqui, tá lá, tá aqui, essa aqui que é a glândula pineal, né, essa glândula daqui, eu vou botar assim um pequeno aumento, aqui tá o cérebro, né? Como se fosse assim, minha cabeça, né, vendo assim de lado, aí você vem aqui, tá lá, aí você vê, essa aqui, tá aqui, né, bem aqui, essa aqui é a glândula pineal, tá localizada bem aqui, aqui é o cerebelo, né, aqui é o cerebelo, tá? Aqui você tem o cérebro, que é aqui, e a glândula pineal, ela está aqui.
E essa aqui é a glândula pituitária, que é a glândula hipófise. É a hipófise, tá? A glândula pituitária ou hipófise, tá? Então tá aqui, que a hipófise ela fica localizada na base do cérebro. Então a glândula pineal, ela fica mais ou menos aqui, ó, também na base do cérebro aqui, ó. Tá aqui, tá vendo? Aqui é a glândula pineal, ela está aqui. Então, você vê aqui, então essa glândula, né, ela... Então, o professor de filosofia, ele pode, né, explicar, né, que a pineal é uma glândula situada próximo, né, ao centro do cérebro, né, tá aqui mais ou menos no centro, assim, mais assim, quase perto da base do cérebro, né, que é perto da hipófise. E o que que acontece, né, entre os dois hemisférios, né, o esquerdo e o direito, né, porque o cérebro é dividido em dois hemisférios, o esquerdo e o direito, né. E essa glândula pineal, ela tem cerca de 5 milímetros, né, de diâmetro, tá? E o que que então a função dela é produzir melatonina. Melatonina, então vamos dizer assim, então a glândula pineal, além de ela servir, né, de encontro entre mente e corpo, a segunda função da glândula pineal é produzir melatonina. O que que é a melatonina? A melatonina, né, ela contribui no equilíbrio do ciclo do sono. Então, isso significa o seguinte, que a melatonina é um hormônio, né, é um hormônio que durante a noite ele é produzido, né, e ativado para justamente ele começar a vir aquela sensação de sono que nós temos. E quando chega então ele é produzido mais durante a noite, e durante o dia a quantidade é muito pouca de melatonina. Então essa melatonina ela tem essa função do equilíbrio do sono. Então quando chegou a noite, né, então a melatonina ela começa a aparecer para justamente ela fazer aquela sensação que nós temos de sono que acontece, né? Então, pronto, ela prepara o corpo para dormir, então, para entrar em sono, tá certo? Então você vê que, então o Descartes, né, ele defendia a tese de que a glândula seria a moradia da alma. É tanto que aí depois a gente fica assim pensando, então será que quando nos sonhos, né, como assim muitos dizem, que quando a gente está dormindo e aí começa a sonhar, é como se a alma saísse desse corpo material, né, do objeto físico, o corpo material, e a nossa alma viajasse por aí, ela entrasse numa outra dimensão, e quando a gente vê aqueles pequenos filmes, né, nos sonhos, né, as situações várias que a gente passa durante o sono, e o que acontece? E tem momentos que a gente acha até que é verdade, que é até realidade. Então, a gente fica se pensando. Então essa alma, ela sai do nosso corpo, ela vai para uma outra dimensão e começa a participar daqueles filmes, né, que aparece aqui na nossa cabeça, que são os sonhos, tá certo? Então você vê que tem muita atribuição a essa glândula pineal que faz isso. É como se fosse assim, glândula pineal é o encontro entre mente e corpo, tem a função de contribuir, né, no equilíbrio do ciclo do sono, por causa da melatonina, o hormônio que é produzido, e o terceiro tem a ver com os sonhos, né? Então é algo assim que ainda é muito estudado, ainda assim não se tem ainda algo assim verdadeiro, ainda um conhecimento completo a respeito disso. É por isso que a gente fala que a gente não tem o conhecimento de tudo, né? O conhecimento absoluto, né? Tem sempre umas brechas que estão deixadas para que a gente estude cada vez mais, que ainda é um mistério. Apesar de ser muita coisa a ser descoberta, o que é o sonho, né? Ainda tem muito mistério ainda a ser desvendado. Isso aí vai sendo, vamos dizer, a gente considera sendo eternamente, né? Só para poder esse tipo de assunto ele nunca deixar de ser assunto, tá certo? Então você vê que o Descartes, né? Ele defendia essa tese, né? De que a glândula pineal é a moradia da alma. Ele afirmava ser a glândula o ponto de união entre corpo e alma, como eu tinha falado, né? Então, é um órgão, né? Então, com funções transcendentes, né? Quando a gente fala funções transcendentes, ou seja, é o que está além do conhecimento concreto. É aquela coisa da metafísica, como eu havia falado, né, nas apresentações anteriores, né, nas partes anteriores. Essa coisa da metafísica, né, que ela vai além, né, do concreto, né? Você vai além daquilo. Então, a pineal ela estaria em conexão, né, direta, né, com outras regiões do cérebro que teria a capacidade de traduzir as mensagens transmitidas, né, por ela. Então você vê que quando ela está em conexão com o cérebro, né,
aliás, com outras regiões do cérebro, então ela tem essa capacidade de traduzir as mensagens transmitidas por ela, por essa glândula pineal. Então, é assim, né? Seria possível explicar eventos considerados paranormais, como a telepatia e a mediunidade. Então, vamos dizer assim que essas pessoas que exercem a mediunidade e a telepatia de uma forma bem predominante, bem avançado, então vamos dizer que essas pessoas têm uma glândula pineal muito desenvolvida, muito além das atividades normais dela, que é do sono. Então, e o que acontece? Então, é muito interessante, né? Quando a gente associa a filosofia com a biologia, né? É isso aí, gente. Agora, vamos ver a respeito, né, tá aqui, do penso, logo existe. Agora vamos ver, ó, esse aqui que é ser ou não ser, eis a questão. Vamos lá. Esse do ser ou não ser, eis a questão, vamos ver assim, né, que nós veremos, né, que esse pensamento, né, ele tem a ver com um dos fundamentos da filosofia, né, que é a dualidade, né, que se trata de elementos opostos entre si. Eu já tinha falado, né, em apresentações anteriores, que na terceira parte do vídeo, que essa dualidade, ela trabalha muito é associado na língua portuguesa com antônimos, como se fossem antônimos. Você tem o belo e o feio, você tem o real e o irreal, né? Você tem o pessoal e o virtual, né? Um exemplo clássico é quando você tem um bate-papo virtual com as pessoas, você sabe que aquelas pessoas existem, né? Só que ela está no outro lado da tela, mas você sabe que aquela pessoa existe. Não tem um encontro cara a cara. Não tem um encontro pessoalmente. Então, é isso. Então, são essas coisas opostas. Você tem o dia e noite, ou então você tem a luz e a sombra, né? Como foi explicado naquela apresentação sobre Matrix, né? Sobre o filme Matrix. Então, é isso que é relacionado ser ou não ser. Não, ser o oposto de não ser. Eis a questão, né? Então, o que acontece, né? Então, os antônimos que nós aprendemos na língua portuguesa, então, a gente aprende isso justamente para levar para a filosofia, né? Então, já se faz uma interdisciplinaridade entre a filosofia, né, e a língua portuguesa, nesse caso. E você também tem que, dentro da língua portuguesa, você tem na parte assim nas figuras de linguagem, é chamado de antítese. Enquanto que na ortografia, né, você chama de antônimos, né? Na filosofia se chama dualidade, e nas figuras de linguagem, quando você aprende assim no estilo literário, na língua portuguesa, na literatura, que é as metáforas, as metonímias, as catacreses, que são figuras de linguagem, e a antítese. Então, a antítese se trata de palavras opostas entre si. Quer dizer, são três palavras diferentes que levam ao mesmo significado, à mesma semântica, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Então, se eu for levar para uma aplicação prática, daqui, ó, do ser ou não ser, eis a questão, né? Vamos dizer assim que para a filosofia clínica, né, a psicologia e a psiquiatria, o que acontece, né? Aprendemos que na mesma pessoa somos masculino e feminino. Olha só como é que pode, né? Então, quando você tem o masculino e o feminino, você tem o verdadeiro e o mentiroso, o corajoso e o covarde, o belo e o feio, a luz e a sombra. Então você vê que nessa parte, assim, tanto que tem até uma música que fala assim, que é do cantor Pepeu Gomes, ele diz assim, ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. Aí a gente questiona, a gente faz uma reflexão, será que não tem tudo a ver? Será que não tem tudo a ver que foi composta a música baseada com base filosófica? Tem tudo a ver, é uma dualidade isso, né? Então, isso quer dizer, se você for levar isso para a biologia, o que acontece? Para a biologia, novamente fazendo a interdisciplinaridade da filosofia com conhecimento científico, né? Na parte de ciência. O que acontece? Vamos pegar o homem. O homem, para ser homem do sexo, né? Sexo masculino, ter atração pelo sexo oposto, o que acontece? No homem, né, se fosse falar biologicamente,
O homem era homem, né? Tem postura de homem, né? Postura masculina, porque por causa do hormônio testosterona. A testosterona que dá as características masculinas do homem. Mas no homem, não só a testosterona, o homem também tem estrogênio, que é o hormônio feminino. Só que para ser homem, vamos supor, aqui é a minha testosterona, esse aqui é o estrogênio. Hormônio masculino e hormônio feminino. Para ser homem, a testosterona tem que estar acima e o estrogênio tem que estar abaixo. Tá lá. Agora, para ser mulher, é o contrário. A mulher que tem características femininas, então o que acontece? Ela tem que estar com o estrogênio alto. A mulher tem testosterona? Tem, mas em concentração, em quantidade baixa, né? Ó, estrogênio e testosterona para ser mulher. E para ser homem, testosterona acima e estrogênio baixo. Não tem a ver, se você fizer uma associação, se fizer um paralelismo, uma comparação, né? Uma analogia, né? Masculino e feminino, né? É isso que acontece. Então, vamos dizer assim que nas civilizações tradicionais, né, fala da constante luta interna. Você vê dentro de nós, quando a gente fala, né, constante luta interna, a gente tem que entender que quando a gente estuda filosofia, então quando o professor de filosofia ele discute isso com os alunos em sala de aula, então o que acontece? Você vê que na filosofia você aprende os aspectos externos, que são as coisas da natureza, né? Tudo assim que acontece em volta, e os aspectos internos. Né? Então a filosofia ela estuda esses dois espaços, o espaço externo, né? Coisas relacionadas à natureza, que é mais relacionada ao espaço, ao cosmos, né? Ao espaço, e estuda as coisas internas, que é dentro de nós, né? O nosso ser interior, né? O nosso eu, então, e que está relacionado com a alma, né? Como eu havia falado antes, né? Que tem a mente, alma, consciência, intelectualidade, e tudo essas palavras são relacionadas à alma. Onde é que elas estão? Vamos dizer, a glândula pineal é que faz isso, é que tem esse comando, né? Faz essa associação, ela associa a parte da alma relacionada com a razão, com o raciocínio, com a mente, e com a parte material, né? Nosso corpo, tá? Então, vamos dizer que, então, dentro de nós há dois tipos, né? Há dois tipos de lobos, como se fossem lobos brigando, né? Um mau e o outro bom. Então, isso quer dizer o seguinte, que um ser humano, né? Um ser humano, ele tem os dois lados. Ele tem o lado bom e o lado mau. Você escolhe, ou você exerce o lado do bem, ou você exerce o lado do mal. Você exerce o sim, ou você exerce o não. Se você ficar na dúvida entre esses dois, se você ficar pelo caminho, no talvez, então é ali que você tem a filosofia, onde você tem os questionamentos e as reflexões. Isso, algo que eu botei esse esquema, foi explicado na primeira parte do vídeo, né? Então, dentro da gente, né, do nosso corpo, a gente briga com existem esses dois confrontos, né? Então, nós temos esses dois lados, o lado bom e o lado mau. E você briga, qual é a briga que você vai ter para você decidir se você segue o caminho do bem ou o caminho do mal? Então, ganha o confronto aquele que eu mais alimentar. Então, quer dizer, se eu alimento o bem, eu só vou receber o bem. Não é isso que falou? Quando, assim, muitas revistas de jornais na televisão, quando existe profissionais da psicologia e da psiquiatria, que eles falam que é assim, porque se você pratica o bem, você só recebe o bem. Então, se você pratica o mal, você só recebe o mal. Então você vê que há sempre uma grande indecisão. Então essa indecisão que fica entre o bem e o mal, né? Você fica naquele campo do talvez, na dúvida, né? Ó, você duvida. Então se você tem dúvida, então a gente pode associar com penso, logo existo. Você pensa, logo existe. Você sabe por que você pensa? Porque você tem dúvida, né? Então se você duvida, você pensa. Então logo você existe. Olha só, né? A colaboração do penso logo existe, né? Aqui nessa ideia do ser ou não ser, eis a questão, né? Então há sempre uma indecisão. Então essa capacidade de indecisão que existe se chama ética, né? Que a ética ela vai ser explicada lá também
na sexta parte do vídeo, né, que a gente fala sobre ética, tá certo? Então, pessoal, essa frase ser ou não ser, eis a questão, né? Ela vem da peça que alguns sabem, né? Alguns devem saber, né? Assim, por base, né? Por conhecimento assim básico, por noção básica. Outros não. Então, alguns devem saber que essa frase ser ou não ser, eis a questão, foi muito apresentada assim em escolas, né? Muitas escolas quando fazem assim projetos, então eles apresentam, né? Quando fazem assim teatros, né? Então eles apresentam muito essa peça, né? De uma forma resumida, né? Só se você ver, né? No site de compartilhamento de vídeos, então você vê que você vê muitas assim, você encontra lá, faz a busca, então você encontra muito resultado de escolas, né? Que até mesmo eventos culturais, nossa, essa peça do Hamlet, ele é muito assim utilizado, né, como de uma forma de aprender, né, a exercer essa ideia marcante do ser ou não ser, eis a questão. Então, o que acontece? Então você vê em muitas escolas, né, que fazem esse teatro. Então essa frase ser ou não ser eis a questão, né, ele vem da peça a Tragédia de Hamlet. Teve até um filme relacionado a isso, né? Então o que é o Hamlet? Hamlet, ele é um príncipe da Dinamarca, né, de William Shakespeare, né? Então o que acontece? É uma das mais famosas frases da literatura mundial, né? Então você vê que na imaginação popular a fala é pronunciada por Hamlet, segurando a caveira de Yorick. Então se você for, por exemplo, fazer uma busca aqui dessa caveira, vamos dizer assim, vamos então fazer uma busca para mostrar para vocês. Então aqui, pessoal, tá aqui, ó. Você vê aqui, ó. Então isso aqui é Hamlet, tá aqui, ó, tá? Tá aqui, Hamlet, tá aqui, tá bom? Dizendo aqui. Então tá dizendo aqui, ser ou não ser a questão, né? E tá lá. E aqui tá o Hamlet. Então se eu mostrar aqui, vamos dizer assim, tá aqui, ó, por exemplo, aqui tá representando, tá aqui. Aqui, ó. Aqui é um exemplo, né, que você vê. Quem é que não viu, né? Quem é que a maioria não conhece, né? Essa imagem assim, tá aqui, né? Do príncipe segurando uma caveira, que é a caveira Yorick, né? Que Yorick, que eu vou explicar, comentar com vocês sobre essa caveira que pertenceu a um bobo da corte, tá certo? Então vamos então falar a respeito disso, né? Falar um pouco dessa tragédia, né? De Hamlet, esse príncipe da Dinamarca, e vamos ver. E vocês vão ver que ser ou não ser essa questão é muito aplicado no dia a dia. Então, muitos não sabem, aplicam essa frase, mas não sabem. É a mesma coisa do penso, logo existo. O pessoal aplica, mas não sabe que está aplicando o penso, logo existo. E também está sempre assim no dia a dia, vivendo algumas situações e que não sabe que algumas situações têm a ver com ser ou não ser eis a questão. Então, vocês vão surpreender muito. É isso que o professor de filosofia deve fazer, essa sugestão que eu dou para o professor de filosofia exercer essa atividade prática nas salas de aula e também tanto na escola, no ensino médio, como na universidade, tá certo? Tá aqui, ó. Tá aqui. A velha imagem, né, conhecida mundialmente, segurando, famosíssima de imagem, né? Impressionante. Então você vê que então o que acontece, né? Shakespeare, né, nos coloca diante das reflexões, né, do herói, tá lá. Então, vamos dizer, então o herói seria o príncipe, né, esse príncipe segurando a caveira, né. Então, no início da peça, Hamlet pensa em tirar a sua própria vida. E outra coisa, muitos pensam que a peça já começa com Hamlet segurando a caveira, mas não é. Quando ele entra na peça, no início assim da peça, quando ele já começa a peça, ele já começa logo a dizer, ser ou não ser, eis a questão. Ele ainda não segura a caveira como todo mundo pensa. Mas por que existe essa ideia? Por que todo mundo pensa assim? Por que ficou no imaginário popular que Hamlet pensa que já começa com a peça já segurando a caveira? Porque a caveira, ele vamos dizer que foi considerado como se fosse o personagem principal da peça e não o príncipe. Olha que coisa interessante, né? Porque tanta gente vê uma imagem com frequência, porque é algo assim como se fosse uma publicidade, que isso chama atenção, né? Quando a gente vai ver uma peça, se isso uma peça é publicada no jornal, numa revista, ó, tá anunciando uma peça de Shakespeare.
Então, vai ver logo o que, que vai associar. A publicação lá, a propaganda, vai vir logo com o príncipe segurando a caveira. Aí todo mundo pensa que ele vai segurar a caveira na primeira cena, mas não é. Tá? Ele vai segurar essa caveira por cenas posteriores, assim, muitas sequências posteriores, né? Então, o que, que acontece, né? No início, o Hamlet ele pensa tirar a própria vida, né? Por mais que a questão, né, pareça, né, complexa, na verdade é muito simples, né? Porque ser ou não ser, né, é exatamente isso, né? É existir ou não existir, né? Então, existir ou não existir. Então é isso que está relacionado ao suicídio realmente, né? Que ele tenta tirar a própria vida. Então vamos dizer que no cotidiano, quando a pessoa pensa em se suicidar, que pratica o suicídio, ela tem essa ideia, ela quer existir, né, ou não existir, né? Em última instância, viver ou morrer. Ela quer viver ou quer morrer. Então, essa peça é um monólogo, né, de Hamlet, né, que ele mesmo é ali sozinho na cena, tá? Então, o que que acontece, né? O monólogo de Hamlet, né, e a cena da caveira são relacionadas à reflexão, né, sobre a vida e a morte. Porque é realmente interessante que quando você for ver aqui, tá lá, quando você for ver essa imagem aqui, ó, do Hamlet segurando a caveira, então isso aí leva àquela característica que eu falei, da dualidade. Então, quando você fala de ser ou não ser, eis a questão, você aplica justamente a dualidade, que trata de palavras opostas. A imagem está dizendo aqui, ó, Hamlet está vivo e a caveira é de uma pessoa morta. Tá aqui, ó. Tá certo? Isso aqui é interessante você ver. Até na imagem você faz essa interpretação, né? Então, é aquela coisa. E também está relacionado com vingar ou não a morte do pai, é o dilema do príncipe, tá? Isso tem a ver com vingança, né? Porque você vê que a caveira que ele segura é do bobo da corte Yorick, né? Como eu havia falado antes. Porque então nessa cena o que que acontece? Hamlet ele está divagando sobre a morte, né? Como no final de todos, né, sejam reis importantes ou o bobo da corte, se torna uma mera caveira e depois cinzas. Está querendo dizer o seguinte, que não importa se você é um grande empresário, ou não importa se você é um funcionário, não importa se você está lá no auge de uma carreira, não importa se você... Não importa, né? Não importa se você pegar ou pega o rico, ou pega o pobre, ou pega aquela pessoa mais capacitada ou menos capacidade, pega aquela pessoa que é mais arrogante, tem aquela pessoa também que se sente superior. Para se sentir superior tem que inferiorizar os outros, como a gente acontece muito por aí, é o que mais existe por aí em qualquer canto que você vá. Tem sempre aquele que é superior, que para ser superior ele tem que inferiorizar aquela pessoa, tem que botar aquela pessoa de joelho, submissa a essa pessoa. Quer dizer, é uma maneira, né, terrível de pensar assim. Então você vê, ó, essa dualidade também, né? Então tem a ver com isso. Então no final ele quer dizer o seguinte, que seja rei, você seja bobo da corte, seja o que for, né? No final todo mundo vira cinzas. Tá vendo como é que é? Então não adianta querer, né, achar que a pessoa ser o centro do universo, ser o centro de tudo, ter aquela arrogância. No final não vai valer nada disso. No final você vai ver que a sua vida não vale nada, né? Quando você está ali numa situação, né, acamado, está numa situação de doença, que todo mundo vai tender para isso, não tem jeito, a gente nunca vai fugir disso, não adianta. Então, ser ou não ser, eis a questão, também é levado para essa prática, para essa atividade prática, né? Dessa coisa de ser superior e ser inferior, tá certo? Então, pessoal, Hamlet, né, é o personagem principal, né, com uma caveira na mão, né, e estão questionando se vale a pena, né, continuar vivendo e sofrendo ou tirar-lhe a própria vida, né, ou tirar-lhe a própria vida. Porque a frase pode ser entendida também assim, né, faço isso ou não faço isso, né, e agora, o que faço, né? Você vê, já entra a dúvida, já entra essa dúvida, né? Esse aspecto da dúvida, né? Feito por Descartes, né? René de Descartes, né? Então vamos assim a um exemplo. Vamos então pegar um exemplo prático, né? No Fantástico, né? No programa Fantástico, havia, né, um quadro intitulado O Super Sincero. Olha só, ninguém sabia disso, né? Assisti aquele quadro Super Sincero, um quadro de humor, né? Que é onde o ator Luiz Fernando de Guimarães, né? Ele fala o que lhe vem à mente, né?
ele fala tudo, ele é verdadeiro, ele é sincero mesmo, não é mentiroso, né? E ele sofre as consequências com isso, né? Então você vê, tudo que é extremismo, né? Você fala tudo a verdade, você é super sincero demais, é uma coisa extrema, né? A mesma coisa é extrema quando você é mentiroso demais, você é muito mentiroso, mente o tempo todo, é uma coisa extrema. Então tudo que é extremo é muito perigoso. Então você vê que você imaginou um mundo em que cada um dissesse o que realmente pensa? Já pensou se você dissesse tudo o que realmente pensa, né, sobre o outro? É isso que o super sincero faz. Será que isso é verdade? A gente fica perguntando, a gente já começa sempre usando a filosofia porque a gente questiona, reflete. Será que isso é verdade? Será que existe por aí que existe uma pessoa super sincera? Eu acredito que sim, que deve existir sim, tá? Existe, deve existir, né? Então o que deve ser essa pessoa que esteja fazendo isso, que ela pensa, fala tudo o que pensa, né? Então, o que você diria é a mesma coisa. Então, se você fala assim, o que você diria, né? Aquele político em que você votou para representar a sociedade, né? E ele está representando apenas seus interesses, vamos dizer assim. E aquele colunista, né, que te caluniou, né? E o teu chefe, teu patrão, quer dizer, você pode dizer realmente tudo o que você pensa? E aí, como é que fica a situação, né? Então, para viver em sociedade, né, em muitos momentos deixamos de ser, né? Deixamos de ser para aparentar, né? Então, ser politicamente correto ou não ser? Então tem aquela coisa do politicamente correto que é muito assim falado nos comentários, né, em sites políticos, né, ou então em polêmicas, né, que a gente vê nos vídeos, né, então quando a pessoa faz uma postagem nas redes sociais, e aí nos comentários sempre aparece essa frase, politicamente correto, que antigamente era ser politicamente incorreto. Aí fica a questão, ser politicamente correto ou ser politicamente incorreto? Ou seja, ser eu mesmo ou não ser eu mesmo. Então, às vezes, ou muitas vezes, né, somente assim, né, representamos, né, seguimos um papel existencial, né, longe da nossa essência, do nosso puro ser. Então, o que quer dizer? Quando a gente fala assim né, você tem outra dualidade, né, que é a essência e a aparência. Então, o que acontece, né? Quando a gente vai representar alguma coisa, então nós seguimos um papel longe da essência, né? Longe da nossa essência, do nosso verdadeiro. A gente deixa de ser verdadeiro para você aparentar. Então você às vezes é como se assim você fosse viver com aparências, como acontece muito aí. Então às vezes, dependendo da situação, às vezes você é forçado a aparentar do que você ser realmente como você é. Então, do nosso puro ser, a gente não consegue fazer isso. Novamente que eu falo, às vezes você tem que engolir sapo e não dizer tudo o que você pensa, tá certo? Então, na filosofia tradicional chinesa, né, a lua e o sol, né, é como a lua e a sombra, né, um completando o outro. Pronto, esse é um outro exemplo de dualidade, né? Então, é como eu havia falado a respeito da filosofia clínica, né? Que na filosofia clínica, né, que na psicologia, psiquiatria, aprendemos que na mesma pessoa nós somos, né, o verdadeiro e o falso, né? Então aí a gente fica nesse dilema, né? O que a gente pode fazer? Em situações você pode exercer a sua essência, você ser verdadeiro, e em situações você tem que exercer a aparência, né? Essência e aparência. Então depende. Aí se questiona, será que se for de uma forma equilibrada, será que deve ser assim? Será que então que a gente consegue viver em sociedade assim, a gente tentando fazer esse duelo entre a essência e a aparência, entre você ser verdadeiro ou não? Então, será que deve ser dessa maneira para que a gente consiga viver melhor em sociedade? Porque é o que eu havia falado antes, né? Em relação ao quadro do Super Sincero. Ali ele está fazendo um personagem que está representando para mostrar que às vezes ser sincero demais você tem consequências drásticas. Então, quem assistiu, eu assisti muitos episódios do Super Sincero e eu posso dizer, é excelente. Você dá gargalhada, é humor, é muito bom mesmo, né? Mas tem as consequências, né? Que o personagem sofre muitos problemas por causa disso. Você mesmo vendo, se caso quem tiver a oportunidade de ver, até o professor de filosofia ele pode mostrar isso em sala de aula, ele pode usar um recurso audiovisual, ele pode
né, usar o data show e tudo, fazer uma apresentação, selecionar trechos, né, desse Super Sincero e mostrar para os alunos, tanto no ensino médio como na universidade. É muito interessante, por isso que é interessante você utilizar essa metodologia de ensino, a introdução motivacional para isso, como eu estou fazendo. Esse trabalho que eu faço, passo para vocês, para que vocês consigam ter um aprimoramento, melhorar nas aulas, né? E pode ter certeza que tanto você quanto os alunos, eles ganham tudo com isso, né? Tudo ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, esse negócio do super sincero, qual é a dualidade? Tem a ver com o verdadeiro e o mentiroso. Só que o super sincero, ele não segue essa dualidade. Ele só segue só um lado, é o verdadeiro. Só o extremo aqui, ó. Tá lá. O super sincero, ele não segue dualidade alguma. Então, eu posso dizer que ele exerce uma atitude filosófica? Não, ele não exerce atitude filosófica, tá? Porque uma das características da filosofia justamente trabalha com a dualidade, tá? Porque o super sincero, o personagem Luiz Fernando Guimarães, ele não questiona, ele não reflete, você pode ver, ele parece assim realmente um ser robotizado, ele parece que foi programado só para ser sincero, não é? Parece até que colocaram algo na cabeça dele, um chip, né? Ele foi programado para só falar a verdade, nunca mentir. Então ele não exerce atitude filosófica alguma. Ele não fica por cima do muro, no campo do talvez. Ele só fica no campo do sim. Se eu for atribuir o sim como sendo a parte de super sincero, ele só exerce o sim. Ele não exerce o não, só o sim, só um lado que ele exerce. Muito perigoso isso, né? Então, ser ou não ser? Ou só parecer, né? Ser ou não ser, ou só parecer, parecer de aparência, né? Então, pessoal, na vida estamos constantemente decidindo o que seremos no instante a seguir, né? Então, quando a gente vai passar por outras etapas, quando você quer prosseguir o seu caminho, então nesse caminho que você quer seguir na sua vida, pode ser profissional, pode ser na sua vida pessoal, relacionado aos relacionamentos, né? O que você quer para o seu relacionamento, quando você está junto com uma pessoa que você quer seguir junto com aquela pessoa, então você fica se pensando, né? Então o que você quer seguir, né? Então o que você quer decidir, né? Então e nossa sabedoria, né, será nosso instrumento para a tal decisão. Então é por isso que a sabedoria é para isso, né? Então, se você quer decidir o que você quer seguir, pronto. Se você seguiu aquilo, pronto. Então você já entra o instrumento que é a sabedoria, né? E a sabedoria, né? Então é justamente que tem a ver com um dos pontos da filosofia, tá certo? Então, pessoal, um abraço, né? Então, até lá, tá? Muito obrigado. Então, espero que essa sugestão sirva, né, para a aula, né, que o professor for querer exercer e que faça um bom proveito disso, dessa quarta parte, subparte 1 do vídeo, até? Tá bom? Então, tá lá, um abraço e até lá.